Pronto. Já estamos ao vivo. Só que arrumar os equipamentos e aguardar que vocês entrem. Vamos lá. Penúltima entrevista do Vamos Falar sobre Musicais sobre Evita. Hoje é com o figurinista Fábio Namatame. E amanhã, às 17 horas, a entrevista com Cláudia, que foi a intérprete do papel título, né? Na montagem de 1983. Então, façam suas perguntas. Ontem a gente conversou até com a... o Fábio acabou de entrar. Ontem a gente conversou com a Sônia Destra, que foi a assistente de direção do Maurício Sherman. Então vamos convidar o Fábio, que já entrou. Está aguardando a conexão. Fábio, boa noite, tudo Rodrigo. Bom? Como você está? Tudo bem? Tudo bom? E você? Tudo jóia, graças a Deus. Um prazer conversar com você. Que ótimo, obrigado pelo convite. Tá ouvindo? Eu estou te ouvindo bem, e você? Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Aumentar aqui só um pouco. Então tá bom. Só tá aumentando aqui o som. Pronto. Tá. Então tá. Cláudio, Fábio, eu pus para você essa música. Olha, veja só se você se lembra. Estou ouvindo meio mal, mas eu lembro sim. Porque para o figurinista eu tinha que colocar nessa, né? Já que evita, né, a figura pública, né? E o personagem prezam tanto o figurino, né? Então eu falei, para o Fábio tinha que ser Rainbow High. Muito legal, muito boa memória, né? Eu tenho uma lembrança tão gostosa desse trabalho, porque além de, né, de ser uma pesquisa, de um trabalho onde eu pude conhecer melhor esses estilistas dos anos 40, 50, né, que foram os grandes ícones, e a Eva Peron foi uma grande cliente, né, desses estilistas de alta costura. Então, poder me aprofundar, estudar esses estilistas, para mim foi bastante importante, né? E também enriquecedor assim, para a minha carreira, né? Imagino, né, Fábio? Porque é até aquela coisa, né? Não só pela própria pessoa, né, da Evita, mas porque foi uma outra época, né? É uma década de 30, 40, 50, e ainda você pega um personagem que passeia desde os seus 14, 15 anos até o final da vida, né? Até os 33, então dá para você fazer um trabalho bem grande, bem variado, né? Sim, foi bem interessante, porque como a gente começa desde a infância, né, da Eva Peron, mas ela teve uma infância muito pobre, a gente passa um pouco mais rapidamente pelo cinema, né, onde ela foi uma grande estrela do cinema argentino, mas a gente tem sim essa pesquisa desses períodos, né, dos anos 20, 30, 40, 50, que vem vindo, assim, é uma grande transformação da moda no mundo, e como a Evita, ela teve esse poder e a possibilidade, né, de adquirir e ser cliente desses estilistas, eu acho que foi bastante importante retratar tudo isso no musical, né, porque era um ponto muito forte da Evita, essa coisa com a moda, né, ela tinha essa ligação muito forte com a moda. Porque era até o que eu estava conversando com a Paula Capovilla, era até uma forma dela demonstrar para a população, né, para os descamisados dela, um patamar que eles poderiam sonhar, que eles poderiam
alcançar ou que eles poderiam se ver através da figura dela, né? Por isso que ela tinha É, sempre toda essa sim, preocupação com a aparência. uhum. Era uma coisa tão contraditória, né? É uma coisa assim inconcebível hoje em dia, mas eu acho que sim. Eu acho que ela era um modelo, era um ícone de uma possibilidade de uma pessoa que vem, né, da agrícola, né, de uma vida um pouco mais rústica e chegar onde ela chegou, né? Ela chegou no Sim, topo do poder da Argentina, né? Ela representou a Argentina no mundo inteiro. Tanto é que fizeram um musical sobre ela, né? Quando não com se fazia certeza. nenhum tipo de título de alguém que existe. Então, realmente, ela ser homenageada com musical também, eu acho que confirma a importância dessa personalidade que é a Eva Peron, que até hoje se mantém, né? Não é uma coisa que acabou. Hoje ainda Não, então, existe depois, culto por quase ela. 70 anos depois do falecimento, né? Sim, ela é um mito, ela é um ícone da moda argentina, do mundo inteiro, mas né, de tudo que ela pensou, de tudo que ela fez, do que ela colaborou, de como é que ela é, quis transformar, né, a sociedade argentina. Claro que temos todos, né, uma discussão de como foi feito isso, mas Sim. independente disso, eu acho que o sonho, né, o desejo dela foi tão sincero e honesto, né? Mas enfim, foi massacrada e acabou que terminou como terminou, né? Muito É, e é aquela coisa, né? Morre com 33 anos, que não deixa de ser uma idade icônica, né? Que grandes sim, personalidades morreram com essa idade, mas aham, também teve o problema do roubo do corpo, né? Que sumiram com o corpo para evitar que fosse pego pela alta cúpula do exército, né? Que aí desapareceria e só volta para a Argentina de cerca de 17, 18 anos após o sim, é uma falecimento. Né? história É uma história muito, muito forte. muito assim, hoje inacreditável que tudo isso aconteceu, sabe? E é num passado tão recente, né? Mas tudo isso aconteceu, esse corpo que ficou escondido, né? Embaçar, e põe ela num museu e depois ela vai para a casa de alguém e depois vai para Itália, aí finalmente volta para a Argentina, é uma coisa realmente inacreditável. Esses, poderiam falar que seria um roteiro de um espetáculo, né? Não uma história da vida real, mas sim um roteiro até que você aceitaria. Mas pensar que foi uma história real, né? Mas é um roteiro, eu acho que já foi a vida dela foi um roteiro de cinema mesmo, né? Desde tudo, né? A história de uma criança pobre que chega nesse lugar, né? E passa pelo cinema e aí, enfim, tem o figurino mais luxuoso do mundo. Realmente é uma história pronta, assim, tanto é que se repetiu tantas vezes, né? Virou Com musical, a certeza. Madonna também fez o papel, enfim. Eu acho que é E bastante isso, importante. eu fiz a pesquisa, né, até mesmo para escrever a matéria sobre o espetáculo, né? Se eu me lembro, estava para estrear, acho que em Portugal, agora em 2020 teria uma estreia, ou seja, de Ah, é? mais uma montagem, ou seja, para você ter essas montagens se repetindo periodicamente pelo mundo inteiro sobre a figura dela, né? Eu acho que também tem a beleza musical, né? Eu acho que é uma peça difícil de ser montada, principalmente por causa da atriz que vai ter que fazer, né? Que tem que ter essa possibilidade da voz, né? E tem que dançar, enfim, tudo que o musical pede. Mas essa atriz, com essa voz, com esse carisma, para fazer esse personagem, né? Eu acho que isso que dificulta a pouca frequência dessa obra ser montada, porque todos me dizem que é muito difícil. Né? Todas as Com cantoras que certeza. fizeram me disseram que é muito, muito difícil. Para o pessoal que está entrando agora, a gente está conversando com o Fábio Namatame, que foi figurinista do espetáculo Evita, da montagem de 2011. Para o pessoal que está entrando, sejam todos bem-vindos, Cristina e Igor e o pessoal que está aí. Fábio, eu vou só fazer uma pausa no Evita, a gente já volta, Claro. mas é que eu tenho algumas curiosidades, né, sobre o papel do figurinista.
E, infelizmente, nunca a gente teve tempo de conversar, porque a gente se encontra só nas coletivas, aí você está corrido, né? Porque tem que muito serviço para fazer. Até hoje, até agradeço que você falou mesmo que estava terminando um ensaio, aí conseguiu arrumar um tempinho para Não, conversar. tô muito feliz. É um ensaio presencial, inclusive, de um concerto, né? Quase uma mini ópera que a gente está fazendo numa reabertura da USESP, né? Da Sala São Paulo. É, que Então, foi fui até que o Jorge convidado, está. o Jorge está lá dirigindo e, enfim, eu estou muito feliz dessa possibilidade da retomada, né? Eu acho que Com é o primeiro certeza, né? trabalho que eu vou fazer que vai ser feito num palco, com orquestra, enfim, é uma alegria a gente estar lá e todo mundo junto. Não vai ter plateia, vai ser transmitido, mas já é um grande passo para tudo que vai vir aí pela frente, né? Ou até mesmo para essas novas possibilidades que poderão ser abertas, né, com essa realidade que a gente está vivendo agora, então a gente tem Sim, que pensar em possibilidades, né? claro, claro. Eles estão bem antenados Fábio, nisso. sim. O que eu queria perguntar eu pesquisei um pouco também sobre você e vi que você fez publicidade e artes plásticas. Como é que você sai dessas duas áreas e você começa a trabalhar com figurino de cinema, de televisão, de ópera e de teatro? Pois é, Rodrigo, eu sempre falo que eu não fui escolhendo nada. A vida é que foi me escolhendo para os papéis, assim, para as atividades que foram aparecendo na minha frente, assim. E eu fui aceitando, sabe? Claro, o grande projeto da minha vida era ser arquiteto. É o único projeto que eu me lembro. Mas aí eu fui me desencantando com esse projeto de ser arquiteto, enfim, eu até comecei a cursar, eu fiz um semestre, mas Uhum. mesmo o teatro musical, a ópera, enfim, o balé, ele veio aos poucos, assim. Eu me formei em publicidade e artes plásticas simultaneamente, trabalhei com confecção de roupa, já fiz estamparia, mas aí num determinado momento da minha vida eu achei que eu queria fazer alguma coisa física, que não fosse só de prancheta, sabe? E aí Uhum. então eu resolvi procurar cursos. Eu fui fazer curso de dança, curso de expressão corporal, de mímica, enfim. Aí eu tive contato com muita gente interessante. Eu fiz o curso com a Denise Stoklos, Sim, que na época, nos anos 80, 90, foi a grande inovação do teatro, né, que veio de Londres, com enfim. certeza. E aí foi muito prazeroso, assim, eu trabalhei bastante com ela. Depois eu me separei, fiz um grupo. E como eu tinha prática de desenho, eu desenhei os Uhum. figurinos, né, das nossas performances, que era uma coisa muito é, inovadora também na época. E depois, um dia, um publicitário viu e perguntou se a gente não poderia reproduzir isso numa feira por Ah, uma... É uma coisa incrível de falar, né? As pessoas vão até ficar meio chocadas. Era o lançamento do aparelho de CD, porque olha não só. tinha. Então era um grande lançamento, eles queriam uma coisa muito diferente, e nós fomos convidados para fazer esse lançamento num evento desse aparelho chamado CD. Foi tudo muito divertido, porque a gente não sabia o que era, aquela coisa redonda que a gente não podia pegar com a mão, porque talvez a É, gordura da mão, enfim, tinha toda uma coisa. E aí, daí para frente, aí um outro publicitário viu, ele perguntou se eu poderia fazer um figurino para um comercial, eu disse que sim. E aí eu fui fazer o comercial, e aí eu conheci o Naum Alves de Souza, que foi também maravilhoso. meu grande padrinho, assim, Dramaturgo. me levou para o teatro. Ele perguntou se eu não poderia fazer alguma coisa para o teatro. Eu falei, ué, vamos tentar. E nesse sentido que eu te falo, as coisas foram vindo na minha frente. Nunca pensei que eu ia fazer performance, nunca pensei que eu ia, enfim, que algum diretor ia olhar para mim e falar, ah, você não quer fazer um figurino? Nunca tinha pensado sobre esse assunto. Aí daí para frente que aí minha carreira vai, porque aí eu vou para o Rio de Janeiro, eu faço espetáculo com o Naum, com a Fernanda Montenegro, com a Marieta Severo, com a Renata Sorrá,
Maria Padilha, enfim. Aí veio uma sequência de grandes trabalhos que eu fiz lá. E aí abri o mercado aqui em São Paulo, eu volto para São Paulo, faço aqui em São Paulo, enfim, aí faço ópera com Posse, com Jorge, enfim, com esses, né, grandes, a Lívia, o André Heller, enfim, aí começa essa coisa de como eu estou hoje, né? Então é só ter feito o curso de dança e expressão corporal auxiliou você a entender, porque simplesmente você não tem que fazer uma roupa, né? Mas a roupa tem que estar casada com um ator, mas também permitir que ele faça os seus movimentos. Se você faz muito fechado, ele não consegue se movimentar. Então, essa possibilidade de ter feito esses cursos facilitou você pensar a roupa como figurino, né? Uhum, com certeza, assim, porque teve um período que eu trabalhei como ator, acredite se quiser, e eu vesti alguns figurinos de figurinistas bem interessantes lá do Rio de Janeiro. E aí eu entendi, assim, que o figurino que você veste não pode ser qualquer figurino, né? Ele tem que te ajudar a compor o personagem e te ajudar a te desenvolver melhor e com conforto aquilo que você tem para desempenhar no palco, né? Então, isso para mim foi fundamental, sabe? Eu ter tido essa experiência antes de como é que o figurino tem que se comportar no corpo do ator, do bailarino, enfim, do cantor. Então, isso para mim foi assim, fundamental, eu ter tido essa experiência. Experiência, né? Foi bem bacana. E deixa eu só abrir um parênteses, porque eu pude assistir 2 espetáculos, mas você também trabalhou com o Antônio Araújo na trilogia do Paraíso Perdido, né? Sim. Que foram 3 espetáculos maravilhosos que vocês fizeram aqui em São Paulo. Sim, o Antônio, eu chamo ele de Tó, eu conheço ele desde, né, muito jovem, ele é bem mais novo do que eu, e eu conheci ele fazendo um curso com a Denise Stockley, ele era um dos alunos, e depois ele foi se formar na IAD, na ECA, e eu ajudei a fazer alguns trabalhos, e a gente fez essa trilogia, que foi uma das coisas mais marcantes, assim, da minha Com carreira, certeza. porque era difícil, era sem recurso, mas era um desejo de você tentar um figurino diferente, uma experiência, né? Então, para mim e para todos nós que fizemos parte desse começo do Teatro da Vertigem, eu acho que foi marcante, determinante de como é que a gente conduz nossa carreira hoje, né? Ele foi bastante rico, porque tudo a gente podia tudo, e a gente tinha o tempo, e a gente podia, né? E o Tó é um diretor tão livre que ele que era assim apaixonante. A gente ficava sem ver a hora de quantas horas a gente estava ali trabalhando. E foram 3 espetáculos belíssimos. Eu tive o prazer também de viajar com eles e fazer algumas turnês e sentir a força que o Tó tem no mundo, porque ele é um diretor reconhecido mundialmente, assim, que está no topo da linha de todos os grandes diretores, né? O Tó tem muita admiração por ele. Para o pessoal que não conhece, procurem o Teatro da Vertigem, né, que é um grupo teatral que teve, assim, nessa época aí que o Fábio está falando, teve uma força muito grande aqui em São Paulo, com experimentos, vocês puderam experimentar várias coisas, né, Fábio? Até mesmo você disse que mesmo sem dinheiro, vocês usavam a criatividade com os materiais que eram oferecidos. Eu lembro do o livro de Jó, que foi lá na igreja, né, que era um embate entre o diabo e o demônio pela alma. Nossa, Paraíso Perdido. Isso. Paraíso Perdido, que é baseado no livro. Foi fantástico, foi há muito tempo atrás, né? Eu era jovenzinho de tudo, mas aquelas coisas que essas experiências ficam, né? Foi muito impressionante, porque como era dentro de uma igreja, teve todo um movimento contra os católicos, né? Eles não queriam que a igreja fosse um palco de uma representação, né? Mas justamente era um texto bíblico, e eu também fui questionado, porque
tinha nudez em cena, mas aí numa das entrevistas eu mostrei as pinturas das paredes da igreja Aham, e Jesus está só com uma tanga. E como a gente representou isso também, né, na peça. O Jó sim, tinha um momento que ele aparecia só enrolado num pano. Né? E aí quando começaram a me dizer, mas como... É que nessa discussão que a gente está tendo hoje, dessa coisa da nudez na arte. É uma coisa aham. absurda e foi a primeira coisa. Eu falei, acende as luzes do teatro. Eu falei, mostra as pinturas. Eu falei assim, olha isso que estão vendo. Isso é indecente? Isso é pornográfico? Então, eu acho que não cabe ninguém apontar o dedo para a gente para dizer que, né, estamos criando uma obra erotizada. Com Justamente ao certeza. contrário, não E era não assim. era erotizada, é a condição humana do ser perante Exatamente, o do ser que divino. está. Então, Exatamente. né, E e se você vai no museu, toda a arte grega, toda a arte romana, quase todos claro. estão despidos, né? E Agora, por o aí mais vai. chocante é hoje a gente voltar a este assunto, que já foi Voltando, né? superado há tempos atrás. Quer dizer, eu vou ter que repetir a mesma coisa e falar, olha, era assim, né? A gente já foi reprimido, trancaram desculpa, trancaram a igreja, enfim, né? Estamos na mesma discussão de novo. Que coisa. Mas infelizmente parece que é tudo um ciclo, né? Que se você pegar aqui lá em 60, pegar os atores lá do Roda Viva e acabaram com o teatro, além de acabar com os atores, depois passa-se um tempo, vem vocês com essas mesmas, né, questionamentos. Você chegou a fazer Jesus Cristo com Jorge? Não fiz. Mas também teve a mesma reclamação do povo lá na frente do teatro, reclamando por como é que vai mostrar um Jesus Cristo, Sim. e agora continua. Não, inclusive, é só para comentar agora, o Tó e o Teatro da Vertigem fizeram um evento agora, acho que não faz nem um mês, que foi a Marcha Ré, que foi Sim, isso, na da Paulista. Consolação, que foi a coisa mais significativa, eu acho, né? Muito feliz porque, enfim, tá indo lá para um festival de Berlim e tal. Mas é isso mesmo, estamos andando para trás. Isso é que é o mais triste, né? É o que mais me chateia. Por que que já fizemos tanta coisa, né? E em vez de ir para frente, não, estamos indo literalmente para trás. Uma coisa muito Basicamente é triste. um passo para frente e dois para trás, né? Exatamente, estamos indo mais para trás do que para frente. Enfim. Bem, vamos então chegar no Evita, né? Como é que começou? Porque você já tinha trabalhado com Jorge Tacla, né, na trilogia lá das peças clássicas que ele tinha feito, que começou lá com o My Fair Lady, depois o West Side Story. No meio vocês fizeram o Rei e Eu, né, que foi uma pausa, porque a última seria Evita. Como é que foi esse contato e quando que foi feito esse contato? Com quanto tempo de antecedência que você é contatado para você começar a pensar nos figurinos? Olha, o Jorge é um diretor muito minucioso, sabe? Ele cuida muito assim de todas as áreas, né? Ele é um diretor já bastante experiente, então ele ele gosta de olhar muito para cada departamento e acompanhar e criar junto, enfim. Então, nesse sentido, a gente sempre começa assim um ano antes, já existe uma Uhum. conversa, falar, ah, gostaria de fazer algum título, assim, tipo Evita, e a gente vem conversando e sempre ele fala assim, não, já vai pensando. E aí, conforme a gente vai se encontrando, a gente já começa a uma troca de ideias, assim, enfim, Uhum. a pensar em coisas. Aí eu falo, puxa, Evita, nossa, essa mulher que foi tão icônica da moda. Aí já começa a pesquisar um pouco os estilistas desse Ah, tá. período. E aí já começa a pegar umas imagens dela, enfim. Aí vem vindo, assim, né? Mesmo o Perón, o Che Guevara, enfim. Aí são personagens que existem, então a Sim. gente tem um vasto material para pesquisar e gostoso, assim. Eu gosto muito de biografia. Gosto muito de ler, assim, de entender a história através dos personagens, sabe? Uhum. E nesse sentido a gente vem assim, passo a passo, até que quando chega realmente a,
sei lá, 5 meses antes da estreia, a gente então começa efetivamente trabalhar nessa obra. Aí Ah, sim, a gente tá. começa já, né, a decupar enfim, estudar como é que a gente vai fazer cada cena, como é que a coreografia vai resolver, né, coreograficamente, se os vestidos têm que ter volume, não, sim. Nesse momento, Evita vai fazer o quê? Vai descer escada, sobe escada, então vamos ver qual vestido que ela vai fazer isso. Enfim, e aí vai, e aí, né, a gente vai trocando. Eu vou propondo, ele me propõe, falou, não, vamos mais para esse, eu acho que esse vai ficar mais bonito, enfim. Aí vai definindo a cor do cenário, né, e aí a gente vai estudando junto como é que a gente vai fazendo a apresentação de cada figurino. Que foi mais ou menos o que a Vânia Parrares falou na Sim, terça-feira, que sim, vocês trabalham em conjunto para que o trabalho de um complemente o de outro e que todos consigam chegar no mesmo objetivo, né? Porque não adianta você fazer um figurino e que foi o que a Paula falou, que é o figurino, acho que do discurso no balcão, que tinha que ser colocado, né, todos os botõezinhos, mas só que não conseguiria tirar a tempo claro. para o Aham. próximo número, né? É, tem essa coisa que eu gosto, né, do figurino, que ele tem que parecer aquilo que, né, aos olhos da plateia imagina que seja, mas não é. Esse para mim é a parte mais interessante, assim, dessa mentira que a gente conta, Uhum. né, no teatro. Eu acho que isso é a parte mais gostosa de fazer, sabe? É o que eu gosto de quebrar a cabeça e falar, puxa, como é que eu vou fazer isto parecer que realmente demorou uma meia hora para vestir e ela conseguir sair e voltar com uma outra roupa em, sei lá, em menos de 2 minutos. Para mim, isso Menos de 2 minutos. é E, melhor. Fábio, você faz curiosidade, você faz teste tipo assim, você vai sentando em vários setores do teatro para ver também como é que a roupa aparece para aquela pessoa que está sentada naquele lugar. Como é que é esse seu estudo para você pensar no figurino? Olha, a gente faz bastante prova de roupa, né? A gente faz bastante prova de figurino, até a gente ver o volume correto, porque a sala não tem, né? Na sala de prova não tem a proporção de um palco, Sim. então os volumes ficam muito diferentes, comprimento, tudo modifica muito. A experiência já me deu um know-how para saber mais ou menos aquilo que vai resultar aquilo que eu estou criando, mas Aham, também não é uma certeza absoluta, né? Eu já tive que mudar um figurino porque chegou no palco ele não resultou aquilo que eu gostaria, né? entendi. Mas graças a Deus eu tive essa liberdade de dizer não tá bom, vamos fazer outra coisa porque não ficou bom. Mas o tempo já me deu essa segurança de ser mais assertivo, sabe? Sim. De ter mais acerto do que erro, graças a Deus, não estaria nessa profissão. Ah, com certeza, há tanto tempo, né? Pois é. Mas também é aquela coisa que foi o que você falou. Você também precisa chegar no palco com o figurino e verificar como é que vai estar a luz, né, do técnico do design de luz para ver se consegue, né, uma não vai apagar a outra, se as duas vão se completar, né? Sim, isso a gente faz antes, né? A gente conversa bastante Ah, antes tá. que tom de luz vai ter em qual cena, para justamente não matar o que eu fiz, nem matar o cenário, né? E Sim. nem ou talvez neutralizar, ou talvez realçar, enfim, isso realmente a gente faz antes. A gente discute antes que tom, né? Se vai ser mais quente, mais frio, mais escuro, mais sombrio para as figuras que a gente quer destacar, ou vir numa outra cor, ou ser uma cor mais clara, enfim. Eu sempre tenho isso muito em alerta para não virar tudo uma cor só, porque Uhum. já tive esse problema, assim. Fiquei dias tingindo vários tons de azul, e aí a luz era toda azul, ninguém via, Ah, parecia todo um figurino azul, e eu já ficou tudo um tom só. então eu já me previno, assim, já fico bem atento para saber que tom vai ser, né? Ou para Entendi. usar uma cor oposta para poder aparecer, enfim, para poder destacar aquilo que eu estou fazendo.
E Fábio, no Evita, né? Foi até que você falou que você gosta dessa parte de bibliografia, né? De ler materiais biográficos, mas são personagens que existiram, né? E contando os três principais, que é o Juan Perón, a Evita e o Che Guevara. Os outros a gente pode ter tem uma liberdade maior, mas basicamente vai ser Evita. Com Evita você fez foi uma cópia, foi uma releitura? O que lhe foi permitido fazer? Porque tem alguns vestidos, algumas roupas dela que são clássicas, né? Que você pensa em Evita, você já vê aquele figurino, mas foi lhe permitido fazer uma releitura ou para alguns desses materiais você teve que fazer simplesmente uma cópia com o que é mais seu? Então, a gente não tinha nenhuma imposição, né, nem americana, né, dos detentores dos direitos, nem do Jorge. A gente teve bastante livre para a gente criar o que a gente quisesse, enfim, o que a gente achasse melhor para o nosso espetáculo. Uhum. Mas nós achamos melhor fazer quase que uma réplica, né? Assim, com riqueza de detalhes, quase como se fosse um vestido original, principalmente os grandes vestidos de baile da Evita. O Jorge teve, e ele tem muito contato, né, com as maisons francesas, porque a família dele, né, também são grandes clientes dessas marcas. E ele conseguiu, da Dior, por exemplo, que é o vestido principal, né, o vestido icônico branco, enfim, ele conseguiu o desenho original e ele conseguiu a ficha da Eva Peron quando ela fez esse vestido. Então, veio todo o material decupado de como era feito, né, que era um tecido que tinham plissado de tule, tinham tantas camadas de tecido, tinham bordado no peito, tinha um cinto, ele veio todo com a descrição. E a gente fez exatamente igual a descrição que veio. É claro que a gente fez um tecido um pouco mais leve, para poder dar um volume. E ele precisava ser também um tecido que não amassasse tanto, porque, né, ela descia a escadaria com coisa de vestido, enfim. Ele tinha que ter uma ótima aparência, mesmo descendo a escada. A gente mudou, talvez, alguns tecidos, mas se você tira uma foto da Evita e você vê a Paula com vestido, é exatamente igual o que a Evita estava usando. É assim, é igual, não tem... A gente fez uma réplica mesmo, é idêntico. A gente fez com o mesmo bordado, a mesma pedraria, o mesmo brilho do cetim, o cinto, a luva, enfim, as joias, é tudo igual. Parece que a gente pegou do museu, emprestou e ela Você mesma fez. tirou lá do armário dela e trouxe para a Paula poder usar. Exatamente. E a gente fez isso também com alguns outros vestidos também que foram bastante importantes, que a gente viu muito em eventos que ela usou e também a gente fez cópias autênticas de como como foram esses vestidos. E nos outros aí você pode usar assim a sua criatividade, né, para você poder Sim, pensar como é que vai ter o povo da Argentina, como é que vão ser os generais, o pessoal do exército, né? exatamente. Aí sim a gente teve essa liberdade de fazer um pouco estilizado, claro que todo inspirado nos uniformes argentinos, enfim, mas a gente pensou mais em termos de cor, né, de padrão de cores, enfim, para fazer essa coisa que fica bonita e musical, que é uma coisa toda já combinada né, que faz um efeito de conjunto. Isso é que, que é sempre gostoso de fazer, né? Sempre desafiador, assim, interessante de fazer em musical. Tanto o tour que ela faz na Europa, né? O tour que ela faz na Argentina, enfim, a gente já brincando um pouco com as cores para poder cada cena ter um aspecto interessante, assim, sabe? E, Uhum. nesse sentido, eu gosto muito de pensar
nesse conjunto, né? E o Jorge também é um diretor que gosta de fazer um tableau e quase vira um quadro, assim, sabe? De Tem. tão harmônico que fazem todas as figuras. Então, eu gosto muito desse raciocínio, assim, de fazer é quase uma pintura, sabe? Quase cinematográfico, assim, de tão E é, harmônico que fica a cena, sabe? e é interessante, né? Porque para o pessoal que não assistiu a conversa, acho que foi com a Vânia ou com a Paula, não me lembro com qual das duas, mas elas falaram que antes de vocês começarem, o Jorge chama cena por cena e põe todos os personagens já caracterizados para vocês aí poderem ir fazendo as adequações, né? Ver tudo Sim. para ver se as cores combinam, se o tamanho combina, se não tem nada destoando, né? Isso é uma prática que o Jorge tem, que eu acho muito importante, assim, porque não vê o figurino na correria e aí qualquer detalhe passa desapercebido. A gente chama de desfile esse dia, porque tem E, esse dia que aí a gente vê figurino por figurino, né? Vê de frente, de costa, de lado, enfim, coloca sob a luz que vai ser usado para ver se as cores não vão se alterar. E aí, então, depois tem essa outra parte que monta-se então a cena, colocam todos os atores nesse quadro, já posicionado cada um no seu lugar, e aí a gente estuda, né? Se aquele ficou menos destacado, ou a gente precisa puxar um pouco mais a cor, ou tá um pouco volume, e aí a gente vai estudando e vai mudando acho que daí para deu uma frente. travadinha. Calma aí, voltou. Então, e aí eu acho é Peraí, uma prática travou? bem. Voltou, Fábio? Ah, Tô tá. aqui. Tá. Não, é que tinha dado uma travadinha para mim, né? Não É, sei se para o pessoal travou, mas já voltou, já está ok. e aí eu acho uma prática bem importante, porque daí para frente a gente consegue. Aí ele corre o ensaio dele, né? Já viu todos os detalhes, que já vai arrumando durante o ensaio. A gente vai ajustando todos esses detalhes que são importantes, assim, né? Porque tudo vai ser visto. Então, tudo fica importante. Para o pessoal que está aqui, de novo, a gente está conversando com o Fábio Namatame, o figurinista responsável por Evita. Já entrou a Fernanda, da Arte Plural, deixa eu ver quem mais que já passou por aqui, que está aqui, o Anderson Bueno, o mestre também, maravilhoso. Isso. Igor, que disse que o resultado dos figurinos ficaram lindos, foi incrível. Eu sei que é uma peça assim especial para a memória do Igor, né? Ele tem um motivo porquê, pessoal. Liana, Edilene e todo mundo que se encontra por aqui. Fábio, o que eu queria saber também, porque a gente sabe, né, que se em outros setores você tem a sua equipe que fica lá dentro. No seu caso, como é que você trabalha assim com a quantidade de costureiras? Você tem, lógico, você já tem a sua equipe. Isso daí varia de acordo com cada espetáculo. Para espetáculo você chama mais, chama menos. Como é que funciona essa logística? Sim, eu acho que a minha equipe é bem variável, assim, claro, depende do tamanho né, da obra que a gente tem para fazer, mas eu setorizo bastante aquilo que eu tenho, né, de peças para produzir. E hoje em dia o que eu aprendi é que o melhor é você abrir e não tentar fazer um figurino inteiro com uma pessoa só com alfaiate, só com Sim, costureira. Então eu tento abrir assim para várias oficinas e quando é muito grande eu setorizo. Por exemplo, um alfaiate faz só as calças, um outro faz só os paletós, aí no outro só faz só as camisas, aí uma costureira faz só os vestidos mais simples, aí vai para um lugar específico que faz só os vestidos de festa. Aí, enfim, aí eu vou abrindo um leque e entendi. aí o difícil é coordenar todo mundo para poder, na hora que monta tudo, provar tudo de uma vez só. Mas eu acho que esse foi o jeito que eu encontrei, que eu consigo agilizar a produção
e mesmo o Uhum. custo, porque, né, o alfaiate fica responsável pela repetição de uma mesma modelagem. Então, e como a gente usa Fica modelagem mais... muito específica, principalmente quando é um figurino de época, por exemplo, o Evita, né, que parece que é uma coisa de hoje, mas não é. O corte do paletó era de um jeito, da calça, enfim, tinha todo uma modelagem muito diferente ali. E é um estilo de moda da época, né? Então você não pode fazer algo moderno porque, a princípio, a menos que o diretor queira uma outra característica, queira um outro perfil, mas se você está reproduzindo um período histórico, então você tem que também seguir esses modelos. Uhum. Fábio, o que que acontece com esses figurinos depois que termina a peça? Por exemplo, o vestido da Evita, o que que foi feito? Vocês desmancham, vocês guardam? O que Não, que, o Evita, eu acho que está todo com o Jorge. Eu acho que as roupas de festas, todos os protagonistas estão com ele, sim. Teve, depois de alguns anos, ele falou, não, acho que eu não vou montar mais, e ele me doou uma parte dos figurinos. Aí eu reutilizei alguns eu dei para as escolas, né, eu dei para a IAD, dei para a Célia Helena, enfim. Eu distribuí um pouco esses figurinos, porque eu falei, não é justo que eu fique com esse material, eu acho que vamos fazer ele andar, e aí, enfim, daí depois eu vi ele em outras montagens que eu achei bem divertido, assim, ver. Aliás, eu gosto de ver quando eu faço uma doação, e aí eu não é? vejo, Que foi reaproveitado? foi aproveitado. Eu acho que é isso Sim. mesmo, ele não pode morrer dentro de um acervo até sumir para sempre. Eu acho que não, acho que quanto mais ele puder rodar e servir outro personagem, eu acho que tem que ser assim. Não dá para. Ou até aquela coisa, né? Se a gente tivesse um museu, né, do teatro musical, um museu do teatro que nem tinha aquele museu lá do Teatro Municipal que ficava embaixo, lá do viaduto do Chá, mas que não sei como ficou, mas nos últimos meses que eu frequentava, já era uma pena como ele estava preservado, né? Mas é algo que poderia Mas ser, né? olha, Servir para. hoje o acervo de figurinos e de cenário, até o último momento onde eu estive lá, na última obra que eu fiz, ele estava muito bem guardado. A prefeitura alugou um Tá. galpão Tirou, e tirou lá debaixo do viaduto, né? Que ficava na isso, frente do jardim. tiraram de lá. Eles colocaram num lugar muito bom, num galpão todo refrigerado, e estava cada título pendurado num corredor. E eu vi muitas obras lá, né? Tem coisas importantes assim, dos anos 50, de umas óperas que vieram da Itália e terminaram aqui, umas que vieram da França também, que terminou aqui no Brasil e acabou ficando aqui. Enfim, várias que eu fiz, que eu tive o prazer de Que estão lá. fazer, e estão lá super bem guardados. Eles estão E no bem fim das contas pode montados. ser até, pode até ser reaproveitada, né? Como você falou, Sim, pode pegar, pois porque é, eu dependendo fiz. da ópera. Uhum. Eu fiz uma Carmen, não lembro mais que ano, e depois teve uma outra montagem da Carmen recentemente, há 2 anos atrás, que vi uma figurinista italiana, fez um trabalho lindo, e, e eu vi alguns figurinos que eram meus, que eles readaptaram e usaram. Fiquei bem feliz, assim, sabe? Ele ganhou uma outra Uhum. cor, num outro lugar, e ficou bem bonito. Eu acho que tem que ser assim, não dá para, né, virar um arquivo morto e ali ficar ali É, até virar um pó e não servir para nada. porque, Então, porque tecido é aquela coisa, né? Se você não limpa, se você não preserva, ele vai se desmanchando e aí de uma hora para outra já não existe mais. sim, Então, sim, sim. guardar por guardar, né? Então, até falando aqui que o Teatro São Pedro estava expondo alguns figurinos pelas estações do metrô, que não deixa de ser também né, uma forma de Não, você é divulgar muito, muito o legal. trabalho. O São Pedro também tem um acervo muito bom. Eu também já fiz alguns trabalhos lá e às vezes eles têm uma vitrine no metrô, acho que Marechal Deodoro, e eles Isso. expõem alguns figurinos lá. O que eu acho muito importante, assim, porque eu acho que, né, o público
que não conhece, que não frequenta, eles têm uma oportunidade de ver, né? De ver assim de perto, né? Para a ópera não ser uma coisa inacessível. E hoje em dia já não Com é mais certeza. isso, né? O Teatro Municipal tem preços bem possíveis. O Teatro São A Pedro Sala São Paulo também, também tinha. né? Faz títulos bem populares e dá para comprar, não é uma coisa absurda. Então, eu acho bacana que as pessoas tenham esse contato né, de poder Com ver, certeza. né? De, Bem, pessoal, a gente esteve aqui com o Fábio Namatame, né, que foi o responsável pelo figurino do Evita. Fábio, eu queria agradecer, foi um prazer ter tido essa oportunidade de poder conversar com você, né, pessoalmente aí pela câmera, pela live, mas o que nas nossas conversas são tão rápidas, são Aham. perguntas pontuais que durante uma coletiva, né, e agora poder conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho e explicar também, né, que é o que a gente falou bastante, essa parte de lembrar a história do nosso teatro musical, né, com a sua participação em Evita, que já vai fazer quase 10 anos, né? Aham. Eu que agradeço, Rodrigo. Eu acho é quase um documento que você vai ter daqui a pouco, né? Porque você está falando com pessoas muito pontuais, né? Do teatro Sim. musical, né? Esses que eu vi, a Vânia, o Fred, a Paula, enfim, eu acho que são informações bastante importantes e você pensar essas pessoas e poder ter esse arquivo gravado, eu acho que pode ser sim um bom documento de pesquisa daqui a um tempo, Com porque certeza, porque não tem a gente não tem esse registro, não, né? A gente tem, claro, as coletivas que a gente, enfim, fala especificamente do trabalho, mas não tão detalhadamente de quem trabalhou, né? A gente fala especificamente com certeza. daquele trabalho, né? E não, sei lá, de uma vida que a gente se dedicou a essa carreira, né? A esse trabalho até chegar nesse que a gente está divulgando na hora, que é diferente porque, né? A gente faz um vai e vem da nossa carreira que eu acho bem Sim. importante. E é Parabéns. até aquela coisa, né, Fábio? Eu não, você com certeza deve saber, mas, por exemplo, do Evita de 1983, que ontem eu Sim, conversei com a assistente de direção e amanhã eu vou conversar com a Cláudia, eu sim. não tenho material nenhum na internet. Eu tenho uma matéria. Eu acho que Entendeu? deve ter um vídeo. Pergunta para a Cláudia, Não, deve o ter, vídeo eu tem, acho. mas material escrito, eu encontrei uma matéria, ou seja, Não, a você gente não tem. Não não tem tem vídeo escrito. essa preservação da nossa memória teatral. Não tem. E eu acho que é um bom momento da gente fazer isso, né? A gente está em Sim, casa, a gente pode conversar, o tempo, né? A gente está mais disponível, então eu acho bem importante. Tomara que você faça bastante enquanto a gente está em casa, porque tem tanta gente interessante que pode contar coisas não reveladas, né? Desse nosso sim. ofício, E, né? por exemplo, o do mês passado foi Chorus Line, que foi feito em 1983 também, que já Uhum. completou 37 anos, está quase 40 anos. Se você pegar esses jovens, né, de agora, ninguém sabe o que foi Chorus Line, ninguém sabe o elenco que eles formaram, né, a quantidade de profissionais que eles deram para o mercado, né, nomes como Alonso, nomes como Totia, Cláudia Raia, quem mais? Gil Costa, e que estão espalhados pelo mundo inteiro agora, né? Os nossos profissionais. Né? Então é É, aquilo, você precisa ter isso. sim, eu acho que essa coisa que você faz, que é voltar um pouco para trás, eu acho importante, porque parece que o musical no Brasil só começa com a chegada das franquias. Não é É, verdade, não é verdade. Né? O Jorge Tacla já fez o cabaré há muitos anos sim, atrás. Né? Ele fez Vitor ou Vitória, ele fez assim, títulos que ele corajosamente, bravamente pegou uns atores e fez cantar, e fez dançar, e fez porque ele desejava muito fazer musical. Né? Ele é um com grande certeza. percussor assim, desse gênero. Né? E, Claro que ele e, também e é veio, como né? você falou, né? Numa época em que você não tinha
você não tinha nenhuma escola, né, de teatro musical. Então, o profissional ou era ator, ou era cantor, ou era bailarino. Pouquíssimos eram os três simultaneamente, né? Não, E eu fora as achava isso dificuldades interessante. tecnológicas. Sim, o microfone era uma coisa que não dava certo. Computador não tinha para fazer Não tinha. iluminação, né? Não, E aí o corte, nem sei como é que fazia, mas, enfim, fazer tudo aquilo entrar em cena ao vivo e dar certo era bem puxado. E Você ficar, às ter. vezes, temporada de 2 anos se apresentando de terça a domingo, né? Sim, mas agora profissionalizou, né, num nível Sim. impressionante, e dá até orgulho, assim, porque a gente já chegou num nível bem alto de musicais, tanto é que muitos artistas brasileiros vão para o mundo inteiro, né, fazer esses papéis que, sei lá, foram De consagrados no base, né? E mundo. às vezes nem volta, né? Fica pelo estrangeiro. Eu Sim, conversei com uma que já está mais de 10 anos na Alemanha, sim, sim. Isso é né? bem gratificante. Com Mas certeza. obrigado, Fá- Rodrigo. Muito Fábio, de obrigado. novo, muito obrigado. Para o pessoal que assistiu até agora, obrigado. Para você que está vendo gravado, só lembrando que amanhã a gente tem a conversa às 5 da tarde com a Cláudia, que foi a nossa primeira Evita na montagem de 1983 no Rio de Janeiro e depois de 1986 aqui em São Paulo, numa antiga casa de shows que nem existe mais, né, Fábio? O antigo Verdade. Palace. O pior é que eu conheço, eu vi a Eu Cláudia. também. Eu assisti e era muito, Evita, muito. você assistiu Ah, Evita em São Paulo ou no Rio? eu vi em São Paulo, Paládio. Eu também, no Palace, né? Foi Palace. no Palace, era no Palace. É No Rio de verdade, Janeiro foi no João Caetano. é verdade. Foi no Palace que o palco era Foi no estreito, Palace. né? Que era uma escadaria. Eu Tudo com lembro aquelas bem mesas de dela. show, com garçom circulando com bebida, né? Era isso E mesmo. É que era uma Mauro casa de show, né? Mendonça, Mauro Mendonça como Juan Perón, Elimar Ah, Santos como Che Guevara e outros nomes, né? Silvia Massari, Vera Canto e Melo, aham. vários nomes do nosso teatro que ainda estão aí. É isso aí. Muito bom. Então tá bom. Obrigado, viu? Pessoal, Adorei. muito obrigado. Fábio, obrigado de novo. E a gente se vê Obrigado. amanhã com a última entrevista do Evita de 1983 e 2011. Fábio, obrigado Obrigado. de novo. Tchau.